Que a paz seja conosco. Nós, no último encontro, tratamos dos itens que no capítulo de número 10, da parte segunda do Livro dos Espíritos, aborda a questão das ocupações e das missões dos espíritos. O codificador manteve o conjunto das questões, porém, ao tratar do tema, dispondo de maneira que pudéssemos entendê-lo e que também pudéssemos compreender o raciocínio que ele desenvolveu para questionar os espíritos, ele fraciona. Há uma primeira parte em que ele cuida das ocupações, e nós tivemos a chance de analisar isto naquela oportunidade, para depois cuidar das missões. Então, entre a questão 568 e a questão 584, que é o número de questões que pretendemos vencer na manhã de hoje, há o estudo acerca das missões. Portanto, aqueles que detêm aí exemplares do Livro dos Espíritos, que em casa nos acompanham fazendo esta leitura, é este o conjunto de itens que nós pretendemos abordar. Felizmente, este conjunto nos remete a uma outra série de pontos, de notas, que estão na codificação mesmo. Nós queremos dar essas informações no transcurso da exposição e também nos permitem encontrar em obras que de alguma forma interpretam o pensamento dos espíritos, dados que levam a uma reflexão acerca do assunto. Kardec quer saber, logo no início do conjunto das questões, se espíritos encarnados ou na erraticidade têm missões a cumprir. Se nós partirmos do conhecimento teológico colocado aí no varejo das ideias à disposição do homem, veremos que o céu de papelão que é vendido coloca os espíritos na inanição. A pessoa teve uma vida boa, é conduzida para o céu, e vida boa não é sinônimo de facilidade, mas agiu no bem, é colocada no céu. Se do contrário não agiu no bem, é colocada em regiões ditas infernais. Mas em nenhuma delas há a ideia da ocupação. E Kardec, consciente de que Jesus nos havia prevenido de que ele e o Pai trabalham, a partir do momento em que tem a oportunidade de perguntar, quer saber, fica-se mesmo na erraticidade, sem ter o que fazer? Os espíritos lhe dizem, em nenhum momento os espíritos estão desobrigados de agir. Em nenhum momento deixamos de estar ocupados. Esta é a tônica que vai nortear todo o estudo, de forma que, encarnados ou não nos esqueçamos jamais dessa advertência. Sempre temos algo por fazer e a fazer. Sempre em favor do próximo, sim, isso é importante, sim. Mas muito mais em nosso próprio benefício. Porque agindo, nós nos ocupamos, temos condições de nos preparar e vamos, consequentemente, evoluindo. Na sequência, ele quer saber, então, em que consistem as missões que são dadas aos espíritos que estão na erraticidade, isto é, aqueles que, desprovidos do veículo físico, estando na realidade de onde todos procedemos, precisam se ocupar. São tantas as tarefas, são tão variadas que seria impossível
dizem os Espíritos, descrevê-las. Muitas há mesmo, e aqui começa então a preparação para um outro estudo que vem à frente, muitas há que não podeis compreender. Não podeis compreender. Os Espíritos, dizem-nos ele, cumprem a vontade de Deus, e nem sempre nos é dado compreender, entender os desígnios da providência. Nas observações que lança a esta resposta, Kardec faz uma síntese que em uma frase talvez nos diga de qual deve ser a nossa noção a respeito do assunto. As missões dos Espíritos têm sempre por objeto o bem. As missões dos Espíritos têm sempre por objeto o bem. Portanto, na erraticidade, desprovido do corpo físico, o espírito já desperto para o compromisso com a sua própria evolução, contribui com a divindade, contribui com o progresso daqueles que estão à sua volta, dentro de um círculo de ideias, de programas, que varia com a sua elevação. Quanto mais elevado, quanto mais preparado, quanto mais dedicado, atrairá para si a oportunidade de crescer servindo. O primeiro exercício que fazemos nesse sentido é o de servir o ambiente familiar. Logo, é no recesso das famílias, às vezes composta de pai, mãe, companheiro, companheira, companheiro, companheiro, companheira, companheira, que nós teremos a oportunidade de receber espíritos aos quais e em relação aos quais nos cumpre desempenhar uma missão. Mas é o ensaio para que essa tarefa se estenda a grupos cada vez maiores, a ponto de espíritos da envergadura de Jesus terem sob a sua responsabilidade a educação e o erguimento de bilhões de espíritos que estão vinculados à Terra. Mostra o seu preparo, mostra a sua evolução. Mas assim como ele tem a tarefa de dirigir um planeta, há espíritos e comunidades de espíritos, como nos permite deduzir os estudos espíritas, que têm a tarefa de dirigir sistemas, galáxias, e o fazem cumprindo a tarefa que lhes foi outorgada pela providência, por Deus. Pode dizer-se, termina Kardec, que há tantos gêneros de missões, quantas as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. Daí, então, a clareza do ensino de Jesus. Eu e o Pai trabalhamos. Não sou um inativo que o céu de papelão propaga, em que alguém vai ficar num doce farniente agradando a Deus como se Deus precisasse de bajuladores. A inteligência suprema, a causa primeira, não precisa de puxa-saquismo. Precisa de gente comprometida em fazer a sua parte. E esta sua parte longe está de ser adorá-lo. A adoração nos conforta, nos sintoniza, nos faz evoluir. Portanto, é importante ter em mente que cada um de nós, na medida em que vai descobrindo a sua própria atividade, vai tendo conhecimento daquilo que pode e deve fazer bem, não cruze os braços e desempenhe as suas missões, porque assim está ajudando a si próprio e a obra em que está envolvido. Na questão 570,
Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Os espíritos nos dizem que muitos de nós somos instrumentos cegos. Muitos somos instrumentos cegos. Sem a noção, porque sem a evolução, sem um conhecimento mais profundo, sem entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que aqui estamos, muitas vezes contribuímos. Muitas vezes contribuímos. E contribuímos sem nem sempre entender. Há, sim, como registram os espíritos na resposta, muitos que têm plena consciência do que vieram fazer e daquilo que lhes compete fazer. Kardec, então, adere uma outra dúvida. Só os espíritos elevados desempenham missões? E a resposta não poderia ser mais clara. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Alguém simples, dizem os espíritos, o estafeta, leva um telegrama ao seu destinatário e também desempenha uma missão. Mas esta não é a missão do general. É fácil, então, entender. Todos devemos nos manter ocupados, todos devemos nos manter voltados para a prática do bem, entendendo que esta é uma oportunidade fantástica. Em O Céu e o Inferno, no capítulo 3º, da parte 1ª, quando há análise acerca do céu, o item 14 nos revela o seguinte ensinamento: ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, as de todos os graus de importância, entregues aos espíritos de todas as ordens, daí se poder dizer que cada encarnado tem a sua, ou seja, deveres a cumprir para o bem de seus semelhantes. Desde o pai de família, a quem incumbe o cuidado de fazer progredir os seus filhos, até o homem de gênio que lança na sociedade novos elementos de progresso. Portanto, todos, indistintamente todos, somos levados a contribuir. E na medida do nosso conhecimento, na medida da nossa preparação, do nosso envolvimento, vamos responder por isto. Quer dizer que se eu falhar, você já deu a resposta na pergunta. Se falhar, terá que recomeçar. Responderá. E se não fizer tão bem feito? Preste bem atenção, porque a omissão me parece algo muito mais grave do que a ação. Omitir-se não me parece justificável. Agir é o desafio. Na 572, se a missão de um espírito lhe é imposta, isso depende da sua vontade, ele está envolvido, ou ele é chamado e diz, ó, vai lá e faz. A resposta é, o espírito a pede e quando a pede fica feliz por obtê-la. Há uma subquestão, né? Uma segunda. Pode uma mesma missão ser pedida por muitos espíritos? Sim, é frequente. E como acontece em campanha política, muitos são os candidatos. O problema é que só alguns serão aceitos. Também em O Livro dos Espíritos, só que na questão de número 338, que nós já tivemos a chance de estudar, aprendemos que se muitos espíritos pedem uma mesma missão, querendo renascer num determinado ponto, num determinado corpo, numa determinada circunstância, o que decide qual deve ali estar? Dizem-nos
os espíritos, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão, e para ali, então, um espírito é designado. Agora, prestar atenção, porque toda a união do espírito a esse laço material, mercê o laço material para uma nova existência, tem sempre um fim útil. Um fim útil. Na Revista Espírita, do ano de 1859, no mês de agosto, há um depoimento muito interessante prestado por um espírito que assina servidor, um espírito serviçal. E ao contrário do que muitos poderiam imaginar, naquela tarefa obscura, naquela tarefa cumprida, onde as pessoas às vezes nem gostariam de estar, aquele espírito demonstra o senso da responsabilidade de cumprir algo em benefício dos demais. Portanto, onde estivermos, nas condições em que estivermos, nós temos como praticar o bem, temos como ser úteis. Tomemos essa como sendo a nossa missão, e dela cumpramos à risca tudo aquilo que nos parecer ser útil aos que nos rodeiam. Depois de perguntar dos desencarnados, acompanhando os encarnados, Kardec fecha o foco na 573 para o encarnado. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Qual é a nossa? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, concorre para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. É a irracionalidade, às vezes, dos nossos dias, que faz com que não se valorize o exercício de certas tarefas. Notadamente no nosso país, algumas importantíssimas tarefas acabam não contando com o prestígio da sociedade. E pessoas que poderiam a elas se dedicar, sentem-se às vezes constrangidas de participar de um empenho, de se envolver em algo assim. Por quê? Porque o coletivo diminui. Nós damos valores que são talvez inexatos, considerando as pessoas pelos títulos que ostentam, considerando as pessoas pela qualificação que exibem por ter passado mais alguns anos em bancos escolares, pela natureza da profissão que ocupam, esquecendo-nos que não apenas aquele que dirige, mas o mais simples tem algo por fazer. E por quê? Porque no próprio Livro dos Espíritos, na questão de número 132, já havia ficado claro que ao nos reencarnarmos, temos um objetivo. E este objetivo é o de chegar à perfeição. O de trabalhar para que a evolução seja uma constante, e onde quer que estejamos, no exercício de qualquer tarefa, cabe-nos dignificá-la pelo nosso compromisso, pela nossa diuturna vinculação a fazer com que aquilo seja bem feito. Não importa o que façamos, o que importa é que seja bem feito.
O que importa é que ali esteja presente o nosso amor, a nossa dedicação. Assim, aquele que porventura exerce uma atividade que aos olhos dos demais parece ser uma atividade destinada a quem não teria como ansiar posição melhor, se o fizer consciente, talvez cumpra e bem melhor os seus compromissos do que o outro, que acomodando-se na posição que desfruta provisoriamente, há de, no momento certo, acordar, e sua consciência o cobrará. Porque não adianta nada termos e ostentarmos esta ou aquela ocupação e não desempenharmos bem a tarefa que temos que desempenhar. Muitas vezes movidos por interesses que nem se justificam. Não vou aqui descer a análise de nenhuma situação. Não gostaria de cometer injustiças. Mas há muita gente que faz da sua atividade um mero ganhar dinheiro. Uma simples forma de arrecadar, ainda que isto custe o sofrimento do próximo. A consciência é o nosso juiz. E não adianta que nos perdoemos, porque será necessário demonstrarmos a elevação. Jesus, quando no episódio que não sabemos verídico, mas de profunda lição, na despedida daqueles que o serviam, tomou da água e do pano para lhes lavar os pés, como era hábito, porque eram viajantes e muitos vinham pelas estradas descalços. Antes de se assentarem para a refeição, era hábito então o dono da casa recebê-los com o beijo, com a saudação da paz, e a um serviçal entregar a tarefa de lavar-lhes os pés. Se não tivesse serviçais, colocava à disposição, para que o outro pudesse assim se higienizar minimamente, lavando o rosto, pés, mãos e tomar assento para a refeição. Quando ele faz isto, ele nos relega a lição, de sendo ele o Espírito que é, demonstrou a qualidade do servir. É importante, pois, servir e bem. Aí Kardec pergunta, e qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? E a gente conhece pessoas que voluntariamente, vontade do sujeito ser inútil, levanta pensando no que não vai fazer, e passa assim o dia inteiro. Amanhã ele pensa a mesma coisa, né? Qual a sua programação para amanhã? A mesma de hoje. Fazer o quê? Nada. Eu não me conformo, né? Talvez porque tem excesso de ocupações, com alguém que possa não ocupar-se com nada. Ah, mas eu ocupo-me em não fazer nada. Olha a resposta. Há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja, mas são seres dignos de compaixão, porquanto, e olha aí o recado claro, expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes, já neste mundo, o castigo pelo aborrecimento, e pelo desgosto que a vida lhes causa. Aí Kardec, então, faz que venha uma pergunta. Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? E a resposta: entre os espíritos há também preguiçosos e que querem viver sem trabalhar. São os pesos sociais. Para as famílias, são pesos pessoais. E para todos nós, pesos sociais. Pessoas que simulam moléstias, supervalorizam determinados problemas, à espera de viverem encostados na custa do coletivo. Buscam ansiosamente que o bem comum,
a somatória do bem comum lhes sustente. Não sei o que lhes vai no íntimo, mas parece que são mais dignas de piedade do que de outra coisa. E por quê? Porque, se motivados pela ideia de que a existência é uma só, toparão lá na frente com uma realidade dura. As existências são múltiplas e nos cabe vencê-las com trabalho. Se nada acreditam ou em nada acreditam, certamente ficarão mais surpreendidos ainda, porque a vida em plenitude não é a da encarnação. A vida em plenitude é a do Espírito, e nós a vivemos, na medida em que vamos nos conscientizando do que nos cabe fazer. Portanto, meus amigos, mãos à obra. Quando você estiver pensando em parar, lembre-se, suspire fundo e comece algo. Ah, mas eu já venci as etapas da vida profissional. Excelente. Abra as páginas do Momento Espírita e identifique nas inúmeras oportunidades de trabalho ali oferecidas um campo em que você pode agir. Se a sua dedicação ao trabalho já lhe fez merecedor de um período chamado aposentadoria, ótimo. Aposente do labor que lhe traz o sustento, mas não aposente jamais, até cerrar os olhos do labor que lhe pode fazer aproveitar a encarnação. E este labor não é o que levamos para dentro de casa, porque entendemos que a nossa tarefa às vezes se resume em acumular bens para aqueles que conosco estão. É o labor do Espírito, que sabe ter à sua disposição uma oportunidade abençoada para crescer. Logo, há creches precisando de gente que trabalhe. Há um albergue esperando por voluntários. Há inúmeras atividades aqui na Casa Espírita e fora dela, em que você pode ser útil. Ah, mas elas talvez não me tragam valores. Os valores que elas te trarão são valores imperecíveis, não ficarão aqui. É preciso ampliar um pouco a nossa visão, porque somos às vezes tão obtusos na maneira de olhar o mundo, que achamos que os valores que fazem a circulação das riquezas, sob a forma de dinheiro e semelhantes e assemelhados, são os que importam. Mas nós não levaremos nada. Naquela velha expressão que a minha avó sempre fazia questão de dizer: caixão não tem gaveta. E a gente leva o quê? Ou mãos cheias do que fez, ou mãos estagnadas, endurecidas pela inércia. A depender da opção de cada um. Numa longa pergunta, Kardec quer saber as ocupações mais comuns. Nos parecem mais deveres do que missões propriamente ditas. Será que missão, não é uma palavra errada? Missão não é algo assim muito mais importante? Aí houve a seguinte resposta: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz, pode ser então o espírito qualificado como um missionário, se você quer assim, pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz. Mas essa é uma questão de interpretar. Fique com ela, se achar que é assim. Temos então espíritos missionários? Nossa, e como os temos? E pasmem, na minha opinião, muito mais na vida comum do que na religiosa. Ah, não é possível, você não está exagerando? Não. Acho que não. E tomo aqui como exemplo alguém a quem sempre veneramos e que conosco conviveu por mais de 100 anos. Seu Paiva. Tinha atividade religiosa? Que eu saiba, não. Era portador de alguma ordem eclesiástica? Pelo contrário. Deixou de trabalhar em nenhum dia.
fazia o que fez em benefício do próximo nos momentos em que muitos estendem as pernas alegando um falso cansaço, um injustificável desculpismo. E legou-nos uma obra que soube acolher em momentos das maiores dificuldades criaturas que não tinham para onde ir, porque seus familiares os abandonaram na porta. Porque eram doentes, e as famílias têm uma facilidade imensa em descartar doentes. Porque todos imaginam que a vida plena é só com saúde, para dar e vender, como até às vezes se enuncia no começo de cada ano. E estava ali, servindo. Foram predestinados a isso, antes de nascerem, os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Os Espíritos dizem sim, algumas vezes assim o é. Quando vêm à Terra, trazem um vago objetivo na lembrança e depois do nascimento se empenham por fazer com que aquilo se concretize. São criaturas obstinadas em ajudar ao próximo. Criaturas para as quais os minutos têm a relevância que efetivamente têm e que não jogam tempo fora em coisas sem sentido. Há mesmo, no contrário, pessoas da nossa convivência que ficam a imaginar o que farão quando não tem nada por fazer. Nossa, não vejo a hora que chegue tal dia para que eu não faça nada. Feriado, né? Até reunião mediúnica o cara não vem no feriado. Esse eu torço para que o dia que ele chegar na espiritualidade seja feriado. Né? E os espíritos também digam, não vamos te receber hoje não. Como assim? Hoje não, estamos de folga. Né? Você não folgou? Imagina, folgar. Qual o sentido? Puxa, mas é que vem tão pouca gente. Nós estamos preocupados com o número. Jesus também, para divulgar a sua tarefa, chamou 12. Um pulou para fora. E quando os 11 também iam se perder, trouxe um outro, que sozinho saiu a disseminar a sua palavra. Diga. Desculpa, não cortando mesmo, senhor. Domingo que vem, 7 de setembro, é feriado e domingo, né? Eu vou fazer a contagem aqui, tá bom? Fazer a contagem. O fato é que nós precisamos nos conscientizar de que não é tempo de perder tempo. É tempo de escolher as opções onde devemos nos ocupar. E quanto mais nos dedicarmos a tarefas que nos façam crescer espiritualmente, mais valor nos terá a presente reencarnação. É importante acordar para isso. Na 579, vem aqui uma pergunta no seguinte sentido. 577. Olha eu trocando aqui. Quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Nem tudo que o homem faz resulta de uma missão a que tenha sido predestinado. A miudadas vezes é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, e vem aqui uma grande lição. Entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procure, então, um escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. Devemos acrescentar, então, que talvez seja por isso que a gente tem uns livros aí, que misericórdia, né? Deve ter gente lá na realidade espiritual sem fazer nada e continua a produzir.
Para dar um desculpismo, às vezes o camarada faz, é mediúnico, né? Que seja. Pode o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Claro, se não for um espírito superior, vai falir. E que consequências advêm dessa falência? Terá que retomar a tarefa. E essa é uma punição, mas também vai ter que sofrer pelo mal que haja causado. Para que a gente possa entender isto, é bacana, se vocês tiverem condições, de dar uma lida num artigo, né, que está na Revista Espírita, de maio de 1862. Maio 1862. E se chama Os Dois Voltaires. Muito interessante. Quando a gente percebe, né, o espírito Voltaire tendo a chance de refletir acerca do que havia programado, e ele foi um grande espírito, pelo menos para o desenvolvimento intelectual da Terra, esta reflexão. São duas situações muito interessantes. Vale a pena, hein? Maio de 1862. Não posso falar dela, porque se falar do artigo, né, aí fica, semana que vem, um saída 578. 579, pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse a um espírito capaz de falir? É interessante, né? Olha como é bastante lúcido o raciocínio de Kardec. Olha a resposta. Não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Sabe-o, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Acho que nem preciso comentar, né? É dizer que se o cara pisou na bola, bom, ele achava que tinha uma grande missão, mas não conseguiu tocar em frente. Quando tem que tocar em frente, e aqui cabe um particularismo, né? Kardec, no início da sua tarefa, em contato com os espíritos, também perguntou, e se eu falhar? E eu não sei qual foi o intento. Olhando o conjunto da sua obra, acredito mesmo que ele tenha sido de uma humildade tremenda. E se eu falhar? A resposta foi curta e grossa. Outro tomará o seu lugar. E acho que aí ele voltou e falou, deixa eu continuar fazendo, né? Porque agora, com tudo que eu já conheço, não vou perder. E não falhou. Não falhou. Mas não falhou uma vírgula. Não falhou em um ponto, falhamos nós que não valorizamos como deveríamos. Falhou o movimento espírita, quando dá guarida a ideia sem sentido, sem nexo, e foge de ler Allan Kardec. Falham as casas espíritas, quando acolhem práticas que estão longe de ser as práticas recomendadas pelo codificador. O Espiritismo tem um guia, e esse guia chama-se Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. É dele a condução das obras que nos dão a base. Modismos, novas ideias que parecem querer virar o mundo, sempre nós as tivemos, mas a solidez de um missionário não é derrubada assim. Porque ele sabia onde teria que chegar, e o fez. Peguemos a sua vida de 1855 a 1869, e o veremos integralmente envolvido, com sacrifício do sono, da saúde, no desenvolvimento de uma missão. A missão que nos permite hoje estar aqui. A missão que nos permite hoje a racionalidade de entender o mundo. Obrigado, Kardec, milhões de vezes, porque nos tiraste da ignorância, nos conduzistes, apesar da nossa pequenez intelectual e evolutiva, a um papel de compreender o mundo à nossa volta. Não mereces, sob hipótese alguma, ser relegado ao esquecimento.
não mereces, sob pena de falharmos, ter o seu ensino tão menoscabado, tão desprezado. Os espíritas todos temos uma tarefa, a de preservar este ensino e divulgá-lo. Não nos furtemos a isto. Onde pudermos oferecer, ofereçamos um livro de Kardec. Convidemos as pessoas a entendê-lo. Nos empenhemos em entendê-lo. Será o melhor favor que poderemos prestar a nós mesmos e a Jesus, que o escolheu como o encarregado de trazer o Consolador à Terra. O espírito que encarna para desempenhar uma missão, determinada missão, tem apreensões idênticas de outro que o faz por provação? Não. Ele traz a experiência adquirida. É aquela história, você dá uma missão para quem tem condições de tocar. Há dúvidas sobre o alcance, mas a espiritualidade nunca falha. Certamente, desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Dizem-nos os espíritos, como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. E aqui, meus amigos, basta que nós nos lembremos de Moisés. Quando nós encontramos no relato dos apontamentos da Torá a figura de Moisés, o médium que, conversando com Javé, nos traz o catálogo daqueles preceitos que a humanidade até hoje ainda não conseguiu implementar. Não matarás, não roubarás, não prestarás testemunho falso contra o próximo, não cobiçarás aquilo que pertence ao outro, coisas que nós ainda continuamos a fazer. Percebemos a figura de um missionário, evidentemente que se equivoca. São deles outras tantas prescrições que nós sabemos são pueris, mas são de acordo com a época. A essência da mensagem é esta. E agora, pondo bem o pé no chão, Kardec faz uma pergunta na bucha. Pode-se considerar como missão a paternidade? É uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. É porque ele não conhecia os compromissos de hoje, né? Se o espírito tivesse antevisão, certamente diria: muitos há que cuidam mais da sua beleza, das suas pequenezes, do que dão aos filhos a atenção necessária. Vivem a embelezar-se, a divertir-se, esquecendo-se daqueles que trazem como companheiros. E a resposta continua. Se o filho vier a sucumbir por culpa dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance
para que ele avançasse na senda do bem. Portanto, não é só dar a instrução, não é só ocupar a criança, às vezes com tanta coisa que a criança nem aproveita o tempo infantil. Tem criança com agenda mais repleta que muito adulto. Não, meu filho vai fazer balé, vai aprender música, tem que estudar 2 línguas, vai na escola, tem que praticar um esporte e, de preferência, não me dá trabalho, porque se eu ponho ele em tudo isto, eu vou ter que trabalhar muito para pagar tudo isto. Corre pela internet uma história que não sei se é verídica ou não, de 2 irmãozinhos que, vendo o pai tão atarefado, certo dia resolveram lhe perguntar quanto ele ganhava por hora. E ele, certamente muitíssimo bem remunerado, disse: isso não é coisa que vocês nem têm ideia. Mas, papai, por favor, diga-nos quanto custa uma hora desse trabalho que você insanamente desenvolve para nunca estar conosco. E o pai lançou lá um valor bem elevado, que os meninos cuidaram de anotar, e a partir daí se empenharam, guardaram dinheiro, para num certo dia, procurando o pai, lhe dizer: papai, aqui está o valor de uma hora sua. Será que você consegue nos dá-la em atenção, sendo remunerado? Muitos pais imaginam que os filhos querem coisas, quando os filhos demandam atenção. Muitos pais imaginam que os filhos querem viver da ostentação que eles, pais, vivem, quando os espíritos que ali estão trazem, às vezes, propósitos completamente diversos. É importante perceber isto. É importante refletir sobre isto. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, há uma longa mensagem que nos fala a respeito da ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu não tenho tempo de fazer a abordagem dela, mas adoraria poder pegar as linhas com que Santo Agostinho, numa lucidez enorme, vem nos explicar os laços de família e os compromissos que temos. Talvez, meus amigos, o principal deles seja no encaminhamento de natureza moral dos nossos filhos. Eu não vou dizer religioso, porque vocês sabem da restrição que tenho a enxergar a doutrina espírita apenas como religião. É uma restrição que me parece kardeciana. Também o codificador não enxergava o espiritismo assim. Tanto que nós não temos, como as religiões comuns, gente que viva dela. Nenhum de nós que aqui fala, que aqui trabalha, que aqui serve, vive da doutrina espírita. Nós agradecemos a Deus por poder separar algumas horas da semana para poder usufruir da doutrina espírita. E dentro desta visão, é importante que os nossos filhos saibam, conheçam, se aproximem do espiritismo. E por quem? Por nós. Ah, mas eu levo lá o menino e deixo lá na educação espírita toda semana. Isso não basta. Isso não basta. Converse com ele, motive-o, faça do evangelho no lar uma praxe constante. Adeque esse período à idade do seu filho. Envolva-o nesse processo de conhecer, que nos previne acerca da nossa volta à realidade de onde procedemos. Envolva o seu filho no espiritismo. Mas não se esqueça que espiritismo é ciência, observação dos fatos, é filosofia, é exame das consequências dos fatos e é moral, no sentido que nos recomenda seguir a Jesus. Aproximando-nos do final, Kardec então questiona: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal? Agora, presta atenção na pergunta. Apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Não. Agora,
adverte os espíritos, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Mas e se o filho não se torna se o filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seu pai, tiram eles daí algum proveito? É o inverso, né? O pai é uma tranqueira e o filho é aquela coisa de louco. A resposta ninguém nem podia imaginar diferente, né? Deus é justo. Dá uma olhadinha no capítulo 10, na questão 892 do Livro dos Espíritos, quando ela nos fala acerca do amor maternal e filial. 892. Para encerrar, a 584. De que natureza será a missão do conquistador, que apenas visa satisfazer a sua ambição, e para alcançar esse objetivo não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? As mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para o cumprimento de seus desígnios. E essas calamidades, é uma visão interessante que os espíritos vão nos dar, sempre podem nos conduzir ao progresso. Mas nenhuma parte tendo na produção do bem de que essas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava um fim todo pessoal, aquele que dela se constitui instrumento tirará algum proveito desse bem? E vem a resposta que nos leva ao final do estudo de hoje. Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Emmanuel, e aqui encerramos, numa página escrita, numa obra daquelas que as pessoas às vezes nem folheiam, né? Chama-se Levantar e Seguir, o livro. Fala-nos sobre o exercício do bem. E a gente vai encerrar pensando nisto. Porque todos somos convidados a praticá-lo. Todos somos direcionados a fazer o bem. Mas o que acontece? Diz-nos ele, nós costumamos derramar desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Quais são essas desculpas? A primeira delas, eu sou incompetente. Eu não tenho competência para fazer isso, não. Para mim, a mais comum é a segunda, cansaço. Está todo mundo sempre cansado. Nossa, eu estou num cansaço. A terceira até podia ser a primeira. Eu não tenho tempo. Para outras baboseiras, está repleto de tempo. Mas declaramos-nos enfermos. Por que você não vai? Agora eu estou doente, né? Eu preciso primeiro ficar curado. E quando você ficar curado, você vai? Bom, primeiro eu vou pensar, né? Talvez eu volte a fazer os desatinos que eu fazia antes. Hoje, como estou doente, morro de medo de desencarnar. Porque o sujeito treme de pensar que vai cerrar os olhos para a vida física. Treme. E nessa hora busca a casa espírita, como busca qualquer coisa. O medo é maior. Quando o medo deveria ter ocorrido no instante em que jogava fora o tempo precioso que foi lhe dado para progredir. Destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício. Olha, eu não posso ajudar porque primeiro eu preciso. Reclamamos cooperação. Ele diz aqui e ali. Empregamos expressões cronificadas que nos justifiquem a fuga. É muito difícil, é impossível, é melhor esperar. Vamos ver, quem sabe amanhã. E com isto, revela-nos ele, vamos perdendo a encarnação. O Espiritismo, de há muito, nos convida para que cerremos fileira ao lado de entidades que só querem o nosso bem-estar. Façamos o bem onde quer que estejamos.